E aí pessoal, tudo bem com vocês? No nosso De Olho nos Mapas de hoje, a gente vai dar uma olhada nas terras indígenas no Brasil. Este nosso amigo aí está em uma das terras indígenas. Ele pratica o etnoturismo na tribo Pareci. Essa foto é da FUNAI. Aqui a gente já consegue observar um detalhe interessante. Este índio tem um celular. Por que será? Primeiro vamos dar uma olhada sobre a população indígena no Brasil. Esses dados são da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. É o órgão governamental responsável por organizar as terras indígenas no Brasil e por proteger e fiscalizar se os direitos indígenas estão sendo respeitados. Primeiro dado interessante, em 1500, segundo estimativas da FUNAI, nós tínhamos aproximadamente 2 milhões de índios no litoral e 1 milhão de índios no interior, sendo, portanto, um total de 3 milhões de índios, o que era 100% da população brasileira. Veja como a gente tinha bastante índios aqui no ano de 1500. A gente consegue observar aqui, essa linha. Apenas 70 anos após a colonização, essa população reduz drasticamente. Veja o tamanho da redução, como é grande, de 2 milhões para 200 mil. Ou seja, em apenas 70 anos, a gente tem indígenas que foram escravizados, mortos, perseguidos, enquanto que a população indígena do interior se manteve, visto que nossa colonização se deu inicialmente pelo litoral. Em 1957 a gente chega no nosso pior número, tendo uma população de apenas 5 mil índios no litoral e 65 mil índios no interior, um total de 70 mil índios, ou seja, apenas 0,10% da população total. A partir daí, a gente tem as políticas de proteção aos direitos indígenas, de reservas indígenas, e esse número começa a aumentar, mas nada comparado ao que era antes do início da colonização. Em 2010, segundo dados do IBGE, a gente vai ter pouco mais de 272 mil índios morando no litoral e pouco mais de 545 mil morando no interior, ou seja, aproximadamente 817 mil indígenas, o que dá 0,26% da população. Então percebam, quem já foi 100% da população do Brasil antes da colonização, hoje não chega a ser 1% da população. E muitos deles foram perseguidos, caçados, escravizados, mortos, tiveram suas tribos destruídas, tiveram seus costumes modificados e tiveram que se adaptar à realidade imposta pelos colonizadores. A isso a gente pode chamar de etnocídio. Você sabe o que é etnocídio? Uma das formas de tentativa de preservar os poucos indígenas que ainda existem no Brasil é a partir da regularização de terras no Brasil. Essa regularização de terras indígenas passa por várias fases, ou seja, é tentar criar uma área de proteção para que, nesse ambiente, os índios possam viver praticando os seus hábitos, os seus costumes e sem que sejam perseguidos por outras pessoas, sobretudo aqueles que têm interesse em destruir suas terras, ocupar essas terras com algumas atividades. A primeira etapa é quando a terra está em estudo e restrição, ou seja, terras indígenas ainda em fase de estudo e com restrições de uso. A FUNAI está lá verificando se essa terra atende às necessidades desses índios, se esses índios de fato usam essa terra para praticar os seus costumes e se eles precisam desse tipo de preservação. Uma segunda etapa são as terras delimitadas. São áreas já com relatório antropológico e limites aprovados pela FUNAI. O relatório antropológico é um estudo que demonstra como que a população de determinada área se comporta. Ou seja, um relatório deste tipo vai observar se os índios usam da terra, se eles preservam a floresta, se eles precisam da floresta de pé por conta das atividades de coleta, se eles precisam da água limpa para executar seus rituais e para o banho, higiene pessoal, cozinha, enfim. Uma terceira etapa são as terras declaradas, ou seja, são aquelas que já têm o relatório e os limites reconhecidos pelo Ministério da Justiça. A gente já está quase na situação de uma terra de fato protegida. A etapa final é quando a terra está homologada. São zonas com demarcação aprovada pela Presidência da República. Então se torna lei, essa área está demarcada. Vejamos no nosso mapa aqui ao lado. A gente tem, terras a identificar, são todas esses pequenos núcleos que a gente vê as bolinhas verdes. Ou seja, existem índios vivendo nessa área e a gente tem essa terra em fase de identificação. Ou seja, a gente tem os estudos começando a ser realizados.
As áreas em laranja, a gente consegue perceber que são já as áreas demarcadas. Elas já estão delimitadas, declaradas e homologadas. E a gente tem a fase em demarcação, em que o estudo de restrição já está realizado, o relatório antropológico já está praticamente concluído e só se precisa o reconhecimento do Ministério da Justiça e a aprovação da Presidência da República. Vamos tentar observar algumas coisas nesse mapa. A extensão das terras indígenas, sobretudo as demarcadas, são grandes ou pequenas? Onde que elas estão distribuídas? A maioria delas, nós conseguimos ver, estão aqui, na região norte. É aquele dado que a gente viu. Se antes boa parte da população indígena estava no litoral, hoje a maior parte dela está no interior, porque nesse interior a gente tem uma floresta de pé preservada. Portanto, a gente consegue ter inclusive tribos isoladas nessa área. Em compensação, a gente tem áreas de grandes vazios. Observe aqui: Minas Gerais, interior da Bahia, o estado do Piauí. São áreas de vazios populacionais e certamente essas áreas eram ocupadas por indígenas antes da colonização. Entretanto, se a gente for observar o tamanho dessas reservas indígenas, a gente consegue ter uma justificativa bastante plausível, sobretudo nas áreas com mais de 500 mil hectares. Por quê? Porque essas áreas não são apenas áreas de reserva indígena, elas acabam sendo também áreas de proteção ambiental. Vamos ver por quê. Nós temos aí 3 reservas indígenas do Brasil: a reserva do povo Uauí, a reserva do Parque do Xingu, uma das primeiras do Brasil, e a reserva Rio Branco. Dentro das áreas indígenas a gente consegue ver a floresta preservada. Entretanto, nas áreas do entorno a gente consegue ver áreas de cultivo, áreas de desmatamento, de plantio de soja, de fazenda. Uma reserva indígena não protege apenas os direitos indígenas, ela protege também a vegetação, ela protege também o meio ambiente. Mas claro, obviamente, que essa situação ainda enfrenta muitos problemas. A demarcação de terras indígenas no Brasil não é uma situação fácil. Veja bem, justamente naquelas maiores áreas que a gente viu, nas áreas de terras indígenas, que neste mapa está representado pela cor verde, é a área onde a gente vai ter a maior quantidade de conflitos. Veja bem, os conflitos representados pela marca roxo escuro são entre garimpeiros e madeireiros contra os indígenas. Em roxo claro a gente vê fazendeiros, poceiros e pressão de políticos locais. Veja bem, políticos que deveriam proteger os direitos dos indígenas acabam muitas vezes se envolvendo em conflito e apoiando o desmatamento e a destruição de terras indígenas. Esses conflitos se dão sobretudo por invasão desses garimpeiros, aqueles que tentam buscar minérios no solo da Amazônia, mineradores, madeireiros que buscam desmatar a floresta amazônica e vender a madeira das árvores da Amazônia, os poceiros, que são aqueles que demarcam uma terra sem estudo legal e dizem que aquela terra é dele, não, essa propriedade aqui é minha, e também os latifundiários, que também são poceiros, mas poceiros com mais recursos, que acabam criando áreas gigantescas. Fúndio vem de terra e late vem de grande. Latifúndio, grandes terras, são fazendas gigantescas. Outro aspecto que gera conflito nos territórios indígenas é que essas terras muitas vezes são cortadas por estradas, por ferrovias, por linha de transmissão ou são inundadas por usinas hidrelétricas. Então o que é que a gente tem? Essa área que deveria ser contínua por conta da preservação ambiental acaba sendo cortada por estradas, por exemplo. E nessas estradas vão passar várias pessoas e muitas vezes essas pessoas vão entrar em conflito com os indígenas. A gente vai ter uma situação bem delicada. Sem falar nas áreas de usinas hidrelétricas, né? Que a gente tem a inundação de toda casa, de toda a área de moradia dessas tribos. E mais, muitas vezes esses impactos decorrem de projetos econômicos da iniciativa privada e de projetos desenvolvimentistas governamentais. Foi, por exemplo, o que aconteceu no período da ditadura militar. A gente teve um investimento nessa área de setor agropecuarista. Ao invés de usar a floresta amazônica como uma área de recursos ambientais, como uma área de pesquisa para fazer medicamentos, remédios, cosméticos e tudo mais, o que aconteceu? O investimento foi em derrubar a floresta, plantar soja, desenvolver a pecuária extensiva, construir uma área de uma grande fazenda em que os bois ficam lá pastando. Isso obviamente vai contra os interesses de quem já morava nessa área, dos indígenas. Vai contra os interesses da floresta que quer apenas sobreviver e ficar de pé. Vejam aí mais áreas de reservas indígenas no Brasil. Vejamos aí a reserva Caiapó,
a reserva Xicrim do Rio Catete e a reserva Rio Branco. Observem, toda a área do entorno muitas vezes está ocupada por essas atividades. E veja, obviamente, muitas vezes essas áreas aqui, pessoas dessa área que têm interesse em destruir a floresta, irão entrar em confronto contra pessoas dessa área que têm interesse em preservar a floresta. É muito interessante, por exemplo, a situação aqui do município de Ourilândia do Norte. Essa aqui é uma estrada. Essa estrada passa bem ao lado da reserva Xicrim do Rio Catete. Temos, sem dúvida, uma grande pressão de todas essas áreas aqui, de fazendeiros de Ourilândia do Norte, muito provavelmente fundada por garimpeiros, Ourilândia, né, a terra do ouro, para tentar garimpar dentro dessa área. Então esses conflitos eles permanecem. Lembra desse nosso amigo aqui? Ele é um índio que certamente deve falar português e certamente deve ter hábitos e costumes não apenas dentro da floresta, não apenas dentro da aldeia, mas certamente hábitos urbanos. Deve ter estudado em alguma escola e tem acesso, por exemplo, a um telefone celular, como a gente consegue ver aqui na cintura dele. Ele está desenvolvendo um projeto de etnoturismo, ou seja, a exploração da terra para turismo. Você pode passear dentro de uma tribo indígena e isso vai gerar recursos para essa tribo. Ou seja, é um modo de desenvolvimento que considera os índios, considera quem mora lá na terra e ainda mais traz recursos para essas pessoas, diferente de um modo de desenvolvimento que busca apenas destruir e não colaborar com essa população. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender e pensem bem a respeito disso tudo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aqui embaixo. Até mais. Tchau.